Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade. Cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta quinta lição, que traz o título Liberdade Cristã e Crentes Vulneráveis, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações, para você receber as lições no momento em que publicarmos. Compartilhe para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar na aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana, nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. E você pode baixar a revista em PDF para acompanhar os nossos estudos semanais. O endereço vai estar fixado aqui embaixo na descrição do nosso canal. A lição de número 5, como eu disse, ela traz o título Liberdade Cristã e Crentes Vulneráveis. E tem o texto base desta lição em 1 Coríntios, no capítulo 8, vai até o capítulo 11. Nós estaremos lendo aqui apenas o capítulo 10, os versículos 21 e 23, neste momento aí, para a introdução desta nossa lição. E o texto diz-nos assim: Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Bem, você já se sentiu dividido entre o que você gostaria de fazer e o que é certo? É uma indagação que necessita ser respondida hoje, nesta lição. Poderemos aí nos ajudar a chegar à resposta adequada com esse nosso estudo. O objetivo dessa lição é nos ensinar que a liberdade cristã é limitada pelo amor ao próximo. Este estudo, ele também nos mostrará que é importante considerar a consciência dos outros ao tomar algumas decisões. E a análise dessa lição servirá também como uma reflexão que nós faremos para incentivar cada um de nós a amar e respeitar os irmãos que estão mais fracos. É bom que compreendamos que os judeus, eles já eram ensinados desde cedo a crer na existência de um único Deus, como enfatiza Deuteronômio 6, onde lá 6:4, onde lá está escrito: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Sendo assim, Paulo ele evidenciou que os deuses estranhos nada são, isso é, eles não têm nenhuma realidade, nem um poder sequer no mundo. Dessa maneira, o comer ou não comer de comidas sacrificadas aos ídolos, como se enfatiza no capítulo 8, não faz bem nem mal. Então, por que comer, se o comer escandaliza os nossos irmãos? Desse modo, o apóstolo Paulo ele vai sair de um assunto mais específico, como o casamento, que nós estudamos na lição passada, e vai entrar em um assunto mais amplo,
que é o caso aí do relacionamento social, a exemplo das festas mundanas daquela sociedade de Corinto. Mas aqui vai uma outra indagação. Em que sentido os cristãos daquela cidade estavam inseridos? O certo é que o apóstolo Paulo ele estava fazendo um grande apelo para que os crentes de Corinto fossem um exemplo de fé na graça de Deus. Em meio àquele turbilhão ali de idolatria e sexualidade. Esta é a questão deste tipo que aquele povo ali convivia. Então essa era a questão que o apóstolo Paulo estava colocando. É nesta perspectiva que o apóstolo ele direciona o seu argumento sobre a liberdade cristã, mostrando que ele era um grande incentivador dessa liberdade, porém, não no sentido amplo, mas restritivo, o que mostra que a liberdade em Cristo não nos deixa mais presos aos ritos judaicos. Todavia, também não somos livres aí para fazermos o que bem entendermos. Mas tudo isso era pautado no amor ao próximo e em Cristo. Na cidade de Corinto, a maior parte da carne vendida nos mercados daquela cidade procedia de sacrifícios de animais em templos que eram espalhados por todos aqueles arredores. Isso provocou a curiosidade aí nos crentes se eles deveriam ou não comer daquela carne. Não era uma questão nutricional, mas de profunda implicação espiritual. E a resposta a esta pergunta que provocou os capítulos que nós estaremos estudando nesta lição. Nesse sentido, Paulo escreve que essa questão era para explicar de maneira que eles pudessem entender o conceito aplicado da liberdade cristã. Também o apóstolo Paulo, ele quer com este tema levar os cristãos de Corinto a compreender a diferença entre liberdade e libertinagem. Isso tudo tinha o intuito de fazer com que aqueles crentes de Corinto pudessem buscar a promover aquilo que é lícito e edificante no meio deles. Assim, amigos e irmãos, nós chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título: Qual é a relação entre a idolatria e o açougue? Qual é a relação entre a idolatria e o açougue? A comunidade cristã de Corinto, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, como nós estudamos, e em Atos, no capítulo 18, narra como aquela igreja de Corinto ela foi formada. O apóstolo Paulo, ele tinha saído de Atenas, se deslocado para Corinto, e ao chegar naquela cidade, ele ali encontrou um judeu chamado Áquila, que era natural do Ponto. Era assim que era chamada aí aquela região da costa meridional do Mar Negro, que atualmente se situa ali no nordeste da Turquia. Áquila tinha chegado recentemente da Itália com a sua esposa, Priscila, quando o Tibério Cláudio, o quarto representante ali da dinastia Júlio-Claudiana, entre os anos 41 e 54 da era cristã, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, já que tinha a mesma profissão, eles também eram fabricantes de tendas, e ficou morando e trabalhando com eles. Aos sábados, Paulo debatia na sinagoga e convencia os judeus e também gregos quanto ao Evangelho de Cristo. Depois que Silas e Timóteo chegaram, vindos da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação do Evangelho, testemunhando aí aos judeus que Jesus era o Cristo prometido. Assim nascia a igreja de Corinto dentro deste contexto. Seus membros eram, na maior parte, provenientes do paganismo.
Essa igreja, ela também recebeu alguns judeus, e passando a ser aí constituída de, a sua maioria, gentílica e uma minoria judaica. Por trás dessa questão dos cristãos de Corinto, havia uma crise sobre a questão do ídolo. Como muitos membros da comunidade eram neófitos, ou seja, novos convertidos, e que haviam deixado a idolatria não fazia muito tempo, essa questão, se o cristão poderia comer carne do mercado ou se deveria evitar esse tipo de alimento, logo veio a ser o assunto naquele momento. Mas aqui vai uma indagação. Por que essa questão de comer ou não comer carne? A questão era que quando se levava alguma oferenda a uma divindade, as partes não comestíveis, elas eram queimadas no fogo, junto com outras porções do animal. Uma parte era consumida num banquete, em forma de ritual em homenagem àquela divindade, e o restante era oferecido no mercado público para o consumo da população em geral. Esta era a principal fonte de carne para vamos dizer, açougues da época naquela cidade de Corinto. O apóstolo Paulo, então, ele vai abordar o problema diretamente em 1 Coríntios, no capítulo 8, dos versículos 5 e 6. Segundo a argumentação, como só havia um Deus, e este é o Deus de Israel, os ídolos não possuem existência real. Não são vivos. Há muitos que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, ou seja, há muitos seres imagináveis que foram criados pelas pessoas como deuses, como se eles tivessem moradas nos céus e na terra. Mas todos só existem na imaginação do adorador. Apesar da primeira parte do argumento de Paulo apresentar essa questão e os ídolos como coisas inocentes, no segundo momento, ele reafirma a sua preocupação, dizendo assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu, dizia Paulo, não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor, no caso a ceia, né? E na mesa dos demônios. Como lemos aí na abertura do nosso capítulo. Paulo, ele compara os ídolos a nada, porque não existe outros deuses, senão um só, o Deus de Israel. Existem muitos ídolos e imagens que tentam ocupar o lugar de Deus, desse Deus verdadeiro, mas são meras tentativas de representar algo divino. Por mais que sejam adorados e chamados deuses, só há um único Deus. Os cristãos de Corinto, aqueles com mais conhecimento, usavam este princípio e arrazoavam. Se os ídolos nada são, então comer alimentos oferecidos àqueles ídolos também não representa nada. Isso atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimentos e recém-chegados a igrejas, aquela igreja. A questão continua sendo o comer a carne ou não. Os ídolos continuam sendo nada, mas por trás de cada ídolo, Paulo vê um demônio. O livro de Deuteronômio, no capítulo 32, versículo 17, nos diz assim: santificaram a demônios que não são Deus, e deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Com essa aprendizagem que tinha Paulo, ele destaca para aqueles irmãos que eram aqueles seres, eles eram adorados, demoníacos,
que recebiam o culto prestado aos ídolos daquela sociedade de Corinto. Sendo assim, a idolatria não era simplesmente uma atividade neutra. Os demônios se aproveitavam da inclinação idólatra daquele povo, daqueles seres, para receber o sacrifício. Logo, não se devia participar da ceia do Senhor e da ceia aos demônios, ou seja, comer com a comida dos ídolos. Como o mundo pagão estava imerso na idolatria, os não cristãos, então, sob o poderio de seres celestiais demoníacos, estavam ali. Então, a palavra demônio, inclusive, ela raramente é usada pelo apóstolo Paulo. Além daqui, a gente só vai ver ele falando em 1 Timóteo 4:1. Então, no fim dessa questão curiosa sobre comer ou não comer carne, está um significativo argumentado pelo apóstolo nesse argumento. O problema não está realmente em comer comida sacrificada ao ídolo, mas na consciência do irmão mais fraco, que ainda vê o ídolo como algo real, o que provocaria o escândalo. Havia dois grupos diferentes dentro da igreja. Os mais fortes, que se orgulhavam do seu conhecimento e afirmavam ter o direito de comer qualquer coisa, que os cristãos participassem de refeições cultuais pagãs em templos e servissem carne do templo em casa. Essas ações não exerciam um impacto algum sobre a fé daqueles irmãos. Embora se achassem livres e no direito de comer estes alimentos, para que eles não faziam mal algum, segundo o pensamento deles. Então, o exercício dessa liberdade faria menos aí aos instruídos um problema. Como fica a consciência do irmão mais fraco? O outro, os fracos ou os cautelosos? Como pensar? Não achava esse argumento aí muito convincente, aqueles que estavam chegando na igreja. Expressava abertamente as suas preocupações e críticas em relação aos mais fortes. Por causa da sabedoria e conhecimento dos mais instruídos, os fracos teriam que perecer? Este é o centro desta passagem. Jesus não morreu por todos? A discussão sobre a carne se torna, então, um ensino importante sobre o que tem realmente valor na comunidade, as pessoas. Qualquer tradição ou ensino que as coloque em segundo plano é legalismo e egoísmo. O comportamento cristão, ele é baseado no amor e não somente aí no conhecimento ou no saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. O verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal vai afetar outros cristãos quanto à sua fé. O amor a Cristo e a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os direitos pessoais. O individualismo tenta reinar quando os cristãos consideram que a fé é uma questão pessoal e particular. É mais convincente concluir que cada indivíduo é exclusivamente responsável por sua própria fé. Mas Paulo, ele rejeita este individualismo. Entre aqueles cristãos, entre aquela igreja. Como base em princípios cristológicos, ele remove qualquer argumento que sugira que só o cristão mais fraco, ele precisa lidar com a confusão causada pelo estilo de vida dos cristãos mais fortes. Aqueles que pertencem a Cristo são, acima de tudo, responsáveis por ajudar a fortalecer a fé dos mais fracos. Os direitos pessoais e individuais ficam em segundo plano.
E neste caminhar, amigos e irmãos, nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título A Participação na Obra de Deus. A participação na obra de Deus. Bem, neste tópico, o texto bíblico ele vai atestar a autenticidade do apóstolo Paulo. E aqui podemos entender que ao cristão vale a pena abrir mão de alguns direitos em prol do reino de Deus. E neste tópico também poderemos aprender um exemplo de liberdade e renúncia do apóstolo Paulo. O apóstolo, ele insere no meio da argumentação a respeito da idolatria uma reflexão sobre o direito dos apóstolos e a forma como se dá a participação na obra de Deus. Esse texto do capítulo 9 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios nos leva a pensar sobre a obra de Deus. E nos faz indagar: o que é a obra de Deus? Como podemos participar da obra de Deus? Olhando o exemplo do apóstolo Paulo, vemos o exemplo de um cristão que participou ativamente na obra de Deus. Ele pregou o evangelho, plantou igrejas e ajudou os pobres e necessitados. E este capítulo nos aponta o motivo de fazer a obra de Deus. Não é para nossa soberba, e nem tampouco para o nosso engrandecimento, mas deve sempre ser por amor a Deus e ao próximo. Aqui neste capítulo, sentimos que alguns dos coríntios parecem estar questionando a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. No início dessa carta, nós já vimos naquela introdução que ele faz uma defesa sutil do apostolado. E no versículo 3 do capítulo 9, ele introduz uma defesa do seu apostolado com mais ênfase. Os dois primeiros versículos deste capítulo expressam a consciência que Paulo tem do seu próprio ministério. Paulo, ele retorna a afirmar que recebeu o seu comissionamento das mãos de Jesus e do Deus Pai. Também relata que fez a obra de um apóstolo. Ele coloca para aqueles irmãos que aquela igreja em Corinto era testemunha do seu trabalho como apóstolo. A fundação da igreja em Corinto, como narramos, era testemunha do seu apostolado. Quaisquer pessoas que procurasse provar aí o contrário, precisavam defrontar com 3 fatos que ele tinha visto: o Senhor ressurreto, que ele recebeu um comissionamento e que teve sucesso desse seu trabalho lá em Corinto. Aquela igreja não poderia nunca deixar de testificar a obra de Deus pelas mãos de Paulo. Eles tinham pleno conhecimento disso. Deste modo, o apóstolo sentia um grau enorme de satisfação por pregar o evangelho de tal forma que aplausos não faziam falta, ou mesmo lhe importava. Paulo então deixa o exemplo e tinha um alvo. Esse alvo, de maneira alguma, poderia ser deixado de lado. O seu prazer era promover o reino de Jesus. Quando ele deixava de pregar, não era mais um apóstolo e deixava de ser até ele mesmo. A pregação se transformou num elemento de identidade pessoal do apóstolo Paulo. Ele cumpria a sua missão com alegria e prazer e dava o seu exemplo. Sua missão era difícil e até perigosa, mas ele a desenvolvia de livre vontade porque havia nele a convicção de que o que fazia não era para agradar aos homens, mas para agradar a Deus. Mesmo diante da falta de gratidão dos crentes ou
da presença de violência mesmo dos incrédulos, ele tocava o seu trabalho com a certeza de que a única pessoa que ele precisava agradar era Deus. A única forma de não receber críticas é não fazer nada. As pessoas que mais as recebem são aquelas que mais trabalham na obra. É sensato, então, seguir o exemplo paulino e colocarmos o foco na satisfação do Senhor Jesus. É esta perspectiva que fez com que o apóstolo Paulo se fizesse judeu para os judeus, escravo para os escravos, livre para os livres, grego para os gregos. Ele possuía uma enorme capacidade de se adaptar às mais diferentes circunstâncias em função dessa questão, sem se apegar a detalhes, justamente porque ele sabia exatamente o que era importante e essencial na pregação do Evangelho de Cristo. Paulo, ele não escolhe ele não tem uma escolha pública, não é? E com muita frequência o encontramos procurando justamente as pessoas mais difíceis para serem a sua audiência. É confortável pregar para um auditório amigo e para pessoas que concordam com tudo que a gente fala. Mas é muito complicado ministrar para pessoas que não querem ouvir ou aprender o que precisamos falar. Entendamos que evangelizar no interior da igreja é fácil. Difícil mesmo é abrir a boca no lugar cheio de pessoas adversas. Essas pessoas que não gostam da igreja ou da mensagem do reino são justamente aquelas que se tornaram o alvo da carreira do apóstolo Paulo. Ele não se escondia no interior de uma comunidade de fé, numa igreja, lamentando que o mundo não queria ouvir o evangelho. Antes, se atirava no meio das praças e esquinas e buscava, na busca das pessoas que precisavam de salvação. Há algumas pessoas que, esquecendo o alvo do seu trabalho, tornaram-se inflexíveis, apropriando-se de uma inadequada ideia. Se o trabalho não for feito do meu jeito, também não o farei de jeito algum. Como ensina o apóstolo Paulo em relação à sua comparação final, no versículo 25, o envolvimento da vida da igreja implica em aprendizagem. Todos nós devemos aprender. Que nos leva a mudar o que pode ser mudado. Se a mensagem para o mundo não muda, o mundo em torno da mensagem muda. Se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma de o alcançar. Paulo muda de assunto para empregar ilustrações esportivas até, a fim de demonstrar o princípio da liberdade, da disciplina e da necessidade de domínio próprio e autodisciplina também na vida cristã. A vida cristã requer tudo da vida de uma pessoa, por toda a sua vida. O crente ele é liberto da escravidão do pecado, a fim de se tornar escravo da justiça. Paulo apela para os coríntios, a fim de que eles se apliquem à busca do crescimento e à obediência cristã. A fé salvadora é uma fé dinâmica. Assim, amigos e irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, que tem o título Buscando o bem-estar do outro. Buscando o bem-estar do outro. Para prevenir aos coríntios de praticarem a idolatria e se manterem separados de um ambiente repleto de festas e rituais idólatras e mundanos, Paulo apresenta os exemplos da história de Israel. Ele narra os grandes feitos e privilégios concedidos
pelo Senhor ao seu povo, bem como o trágico fim que tiveram, seus corpos espalhados pelo deserto, como narra o texto. Quando o Senhor não se agradou da maioria deles. Nós não somos mais donos do próprio nariz. Depois que aceitamos o senhorio de Cristo. 1 Coríntios 10 fala sobre isso. A partir deste momento, então, vivemos em função daquele que nos chamou, que é Jesus. O outro define os nossos limites, né? Pois o meu amor molda o meu comportamento. Comerei verdura com os vegetarianos e churrasco com os carnívoros. Porque enquanto procuro o bem-estar do próximo, eu glorifico a Deus, o Criador de todos nós. Após ilustrar o seu ensino com exemplos do povo de Israel, Paulo ele conclui dizendo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para nós, não é? Para advertência nossa. A liberdade cristã poderia ser exercida, comer certos alimentos, ter certas amizades, estar em alguns lugares, mas Paulo ele escreve a primeira parte do capítulo 10, como se dissesse: olha, cuidado, atenção, vocês não são tão fortes como vocês pensam. O versículo 27 nos lembra que é preciso ter algum tipo de associação com os incrédulos para evangelizá-los. Quando vivemos para a glória de Deus, aprendemos a chegar aí ao coração daquelas pessoas com o amor de Cristo. Um pouco antes de chegar a Corinto, Paulo ele pregou no centro de Atenas, uma região cheia de estátuas de deuses. De repente, ele percebe que havia uma que não tinha um nome estampado nela. Ele aproveitou essa oportunidade e disse: olha, pois passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei até um altar, do qual está escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Atos 17, 23. O que Paulo fez? Ele fez ali dizer tudo aquilo que eles acreditavam. Os atenienses acreditavam em bobagem, besteiras. Então ele aproveitou uma parte da própria fé deles para fazer a ponte do Evangelho de Cristo, que ele, Paulo, estava trazendo. Paulo, ele não menosprezava os incrédulos. Ele os amou profundamente e pensava o tempo todo numa forma de alcançá-los. O Evangelho de Cristo. Ele pregava, ele pagava, né, o preço que tivesse que pagar pela sua pregação. Ele engolia sapos e deixava até os seus direitos de lado. O outro vinha sempre em primeiro lugar para Paulo. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos à conclusão desta nossa quinta lição da revista Palavra e Vida, deste quarto trimestre. Os textos que estudamos hoje, parece haver um paralelo direto com a nossa situação atual. O desejo humano de obter proeminência, uma proeminência pessoal, uma empolgação de circular por meios socialmente importantes, apresenta diversas tentações de minimizar a importância do relacionamento com Deus. O aviso de Paulo é que essa não deve ser a atitude do cristão. Assim devemos procurar estar sempre prontos a ajudar aos nossos irmãos que necessitam de ajuda, principalmente quanto ao desenvolvimento da sua fé. Quando o amor é o princípio que guia as nossas decisões, estamos mais propensos a agir de maneira compassiva,
gentil, altruísta em relação aos outros. O amor nos leva a considerar o bem-estar e os interesses dos outros antes mesmo dos nossos interesses. A ênfase da importância de amar a Deus e ao próximo, como a nós mesmos, reflete aí a dupla dimensão do amor cristão. Amar a Deus implica em obediência e reverência a Ele, enquanto amar ao próximo envolve compaixão, serviço e também cuidado pelos outros. Deste modo, este princípio é o que guiará cada decisão do cristão, a saber, o amor. Uma pessoa que ama a Deus, né, e também ao próximo, como a si mesmo, consegue encontrar as maneiras apropriadas de responder a todas as questões de conduta moral. Nos tempos de Paulo, os pagãos tinham muitos deuses falsos, mas os cristãos sabiam que havia somente um Deus, o Criador de todas as coisas, e que as sustentava até então. Ele era o Senhor de suas vidas, e amava profundamente o mundo. Em função deste amor, os crentes entendiam que podiam realmente todas as coisas, mas nem todas as coisas eram convenientes. Assim, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, destacando aqui 3 indagações. A primeira: você já parou para pensar que a polêmica da carne na igreja de Corinto se reproduz na atualidade todas as vezes que surge a questão de até onde é possível participar da sociedade secular? Todas as coisas não são lícitas, como diz o texto, mas nem todas nos convêm. Todas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Declarar que algo é lícito não o torna moralmente correto. De acordo com Paulo, os cristãos são norteados por princípios mais elevados, que adicionam mais algumas camadas ao julgamento daquilo que serve como correto, adequado a praticar. É ilícito? Convém? Edifica? Se algo é ilegal, não é permitido, deve ser feito. Então, o cristão ele tem que questionar quanto a essas questões. A balança na qual se deve pesar a questão é a da edificação da coletividade. A ação contribui para o fortalecimento da igreja, edificação da igreja de Cristo, ou serve de obstáculo. Em vez de concordar com um conjunto de leis cristãs a ser aplicado de forma indiscriminada, ele coloca diante dos seus leitores 3 perguntas que os obrigam a pensar. Repetindo, é lícito? Convém? Edifica? Portanto, se essa ação prejudica o testemunho ou ofende a fé da outra pessoa, vale a pena a gente perguntar, em seu lugar, o que faria Jesus? É importante não buscar apenas os seus próprios interesses, mas também os dos outros ao nosso redor. Quem vive para Cristo, vive para Ele. É também por todos que foram alcançados também pelo seu amor. Assim, também vive. A segunda questão: como relacionar a questão da liberdade dada pelo Espírito Santo com a necessidade de limites para as nossas ações a fim de não escandalizarmos determinadas pessoas? Os seguidores de Jesus, eles têm como objetivo ser imitadores de Cristo em tudo o que fazem. O nosso testemunho acerca de nosso relacionamento com Cristo tem precedência sobre os nossos direitos e nos leva a rejeitar ações que comprometem esse testemunho.
Paulo se preocupa com a mistura entre a adoração a Deus e a adoração idólatra da cultura pagã. Os fortes se julgavam capazes de lidar com a participação direta em eventos seculares sem serem levados à idolatria. Os eventos sociais, religiosos, profissionais e culturais, que podem ser considerados inofensivos, muitas vezes têm o potencial de levar à transigência do ensino de Cristo. A terceira questão para pensar e agir: é possível amar quem não gosta da gente? Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele era de Cristo, tanto no amor ao próximo como no bom testemunho. Este é um dos focos do apóstolo Paulo ao escrever a primeira carta aos Coríntios. O amor com os nossos, com os novos convertidos, com os nossos irmãos que começam a chegar na igreja, entendidos, começando a entender a fé. Paulo ele volta à preocupação pastoral, tanto para cristãos maduros quanto também para esses que estão chegando agora. Seus verdadeiros objetivos aí era ajudar todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo, se necessário, renunciando até direitos, para que a igreja possa caminhar em paz e comunhão. Assim, o apóstolo Paulo, ele destaca no versículo 9, dizendo: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para as fracas. Que os ensinamentos, irmãos, do apóstolo Paulo, nesses capítulos, do 8 até o 10, possa servir de alerta para que possamos, a cada dia, procurar estar fazendo a vontade de Deus na nossa igreja. Você na sua igreja, não sendo pedra de tropeço para ninguém, mas ajudando aqueles que necessitam crescer e firmando os conceitos de liberdade cristã, que nos indicam que há uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Que possamos combater sempre aquilo que é ilícito e promover aquilo que edifica na vida dos nossos irmãos. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu te convido a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas possam também desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 6, com o título A respeito da adoração cristã. A respeito da adoração cristã. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?